Pode começar. Queridos, bom dia, graça e paz. Com toda a dificuldade na internet, estamos dando início ao culto de louvor ao nosso Deus. Você que nos ouve nesta manhã, com muita alegria, Igreja de Vila da Penha, amigos, irmãos, estamos aqui com o Ministério de Louvor e o pastor Mário, que trará para nós uma palavra do Senhor. Com toda a dificuldade, assim estamos reiniciando os trabalhos gradativamente da Igreja Presbiteriana de Vila da Penha. E é um prazer estar com você, poder compartilhar com você, mesmo que ainda pelos meios de comunicações da internet. Nós louvamos a Deus pela sua vida com gratidão e com alegria. Deus abençoe a nossa igreja, cumprindo as leis do nosso país, do nosso município, com toda a adequação, higienização, com máscaras, como deve ser os nossos procedimentos. Louvamos a Deus pela vida da nossa igreja, por essa oportunidade, pelo tempo que Deus permitiu sim que passássemos por esta luta para que sentíssemos cada vez mais o poder de Deus sobre as nossas vidas. E como pastor da igreja, eu quero saudá-los a todos em nome de Jesus, que a graça do Senhor seja abundante aos nossos corações. Meus irmãos, vocês não imaginam a emoção de cada um que está aqui em retornar ao santuário. Quando entramos, sentimos uma emoção muito grande, uma alegria muito grande em podermos retornar à casa do Senhor. E o salmista, um salmo oportuno para nós nesta hora, o Salmo 23, que nos fala de um grande pastor, de um sumo pastor que tem cuidado de nós. E ele vai dizer, o Senhor, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande, ainda que nós andemos, pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temeremos mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O salmista diz, palavra do Senhor, que nada nos faltaria, até lutas e dificuldades, mas o Senhor nos concede nesta manhã o privilégio de retornarmos à casa do Senhor como igreja única, igreja una, como todo o Brasil, aos poucos, está retomando as suas atividades normais. Que Deus, com a sua infinita misericórdia, continue cuidando de nós, com o seu amor incondicional e com a sua graça irresistível, possamos testemunhar e testificar do poder de Deus para toda a nação. Muito obrigado, Senhor, por essa vitória. Vamos orar, queridos. Vamos ter uma palavra de oração. Estamos dando início ao culto ao Senhor e nosso irmão Reverendo Mário vai estar conduzindo toda a liturgia como a nossa escala prevê. Obrigado, a Deus, por esta manhã. Obrigado pela tua palavra, ó Deus, que lemos. Obrigado porque temos o privilégio e a oportunidade de retornarmos à tua casa, de falarmos com o Senhor, de pregarmos a tua palavra. Ó Deus, prepara a tua igreja para o retorno. Que voltemos, ó Deus, de maneira diferente. Que voltemos, ó Deus, de maneira que possa alegrar o teu coração. Que a tua igreja reconheça, Deus, na totalidade, a soberania do Senhor e sermos totalmente dependentes do Senhor, que é o Deus trino, é o Deus que pode, o Deus que faz, o Deus que cuida de nós. Abençoa-nos nesta manhã. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar no louvor com alegria no coração, com bastante fervor. Você em casa aí, acompanhe com o Ministério do Louvor e o Reverendo Mário estará conduzindo toda a liturgia que estamos assim dando início ao culto ao nosso Deus. Bom dia, irmãos, graças e paz. O Senhor fale ao seu coração nessa manhã. O nosso primeiro louvor, diz o título é És Tu a única razão. E a palavra de Deus diz que alguns acreditam em carros e cavalos, ou seja, alguns acreditam nas coisas que possuem, mas nós temos no Senhor. Que Deus te abençoe. Estou
nesta linda manhã. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor e dizer como é maravilhoso nós estarmos reunidos, como é bom estarmos juntos outra vez. E eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias em Hebreus capítulo 4, dos versos de 1 a 11, e faremos essa leitura, e após a leitura teremos mais um cântico que precederá a mensagem. Então o texto diz o seguinte, Hebreus capítulo 4, do verso 1 a 11, faremos a seguinte leitura. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-lo, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia: no sétimo dia Deus descansou de suas obras. Vou retomar aqui que o texto escapou, irmãos. Verso 4. Porque em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia: no sétimo dia Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente, no mesmo lugar, disse: não entrarão no meu descanso. Verso 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Verso 9. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Último verso. Portanto, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Grupo de louvor.
Deus eterno e maravilhoso. Que alegria, Senhor, adorá-lo, louvá-lo, engrandecê-lo. Como é bom, Senhor, dizer para ti que tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Senhor é tudo para nós. O Senhor é a nossa razão de viver. O Senhor, meu Pai, é o nosso sustento, é a nossa segurança. Em ti, ó Pai, nós depositamos os nossos anseios, depositamos em ti os nossos medos, ansiedades, frustrações, Senhor, sonhos. Depositamos diante do teu altar, ó Deus, tudo que há em nós e nos nossos corações, na esperança de que o Senhor nos conduza na direção certa, de que o Senhor nos conduza nas veredas da justiça, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos traga, ó Pai, referências, direcionamento para a vida. Oh, meu Deus, como somos gratos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, ó Deus, louvando o teu nome, porque foi para isso que nós fomos criados. Fomos criados para o teu louvor. Fomos criados, ó Deus, para com os nossos lábios e com as nossas vidas, Senhor, louvarmos a ti. Expressarmos, Senhor, a tua glória através de vasos de barro, Senhor. Vasos de barro que estão cheios, ó Deus, e foram preenchidos com tesouro precioso. O tesouro, ó Deus, é o teu Espírito. O teu Espírito que em nós habita, Senhor. E por isso, ó Pai, nós estamos aqui, ó Deus, rendidos aos teus pés. Estamos aqui, ó Deus, na expectativa de que o Senhor falará conosco esta manhã. Ó Pai, muitos irmãos, ó Deus, se encontram agora diante, ó Pai, da televisão, do computador, do celular, e na expectativa de que tu falará aos corações deles, assim como falará também aos nossos. E nós temos a certeza, Deus, que tu és um Deus que fala. Tu és um Deus que és presente, que és vivo. Tu és um Deus, ó Pai, que age. Tu és um Deus, ó Pai, que interage. O Senhor não nos deixa sentirmos sós. Por isso nós te louvamos, Senhor, por esse momento. E temos a plena convicção de que, ó Deus, ao terminarmos, ó Pai, de expor as tuas escrituras, o Senhor, meu Pai, estará agindo em nós. E estaremos prontos, ó Deus, para cumprirmos a missão pela qual o Senhor nos chamou, que era resplandecer a tua luz, ó Deus, para todos aqueles, ó Deus, que se encontram desesperados, que se encontram, ó Deus, de repente, sem saída, sem direção, que o Senhor, Deus, que traz direção. O Senhor, Deus, que cura, o Senhor, Deus, que sara, o Senhor, Deus, que restaura, o Senhor, Deus, que levanta
o caído e sustenta e firma os pés e as pernas daqueles, ó Deus, que se encontram fragilizados. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui rendidos aos teus pés. Que não seja, ó Deus, simplesmente, ó Pai, a minha mente a construir, ó Pai, as falas, mas que seja o Senhor. O Senhor, ó Deus, a iluminar os nossos corações, para que possamos, ó Deus, para que a Tua palavra, a Tua profecia, que é a palavra revelada, ela venha ao nosso encontro e venha, meu Pai, atender e falar aos nossos corações. O que nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto de referência para a mensagem desta manhã é o texto de Hebreus, capítulo 4, do verso 10 e 11, que diz assim: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. A história do povo de Israel, se nós não fôssemos, se nós não tivéssemos a palavra de Deus revelada, as escrituras nos mostrando a história do seu começo ao fim, certamente seria um roteiro de um cinema que surpreenderia a todos nós. Um roteiro surpreendente da história de um povo que inicia sua peregrinação no Egito, ainda escravos, através das mãos poderosas do profeta Moisés. Deus o levanta, o ergue e o coloca na direção do povo, a liderança da frente do povo, e o conduz através de milagres, através de maravilhas num deserto árido, num deserto sem vida, num lugar onde a vida não prevalece, indo para a Palestina, indo para Canaã, indo para a Terra Prometida. E interessante que, embora Moisés fosse o grande profeta de referência daquele povo, acontece algo que nem os melhores roteiristas eles seriam capazes de perceber. Simplesmente Moisés não entra na Terra Prometida. É incrível conceber isso, é incrível conceber que toda uma geração que experimenta os milagres de Deus, que vivencia as bênçãos do Senhor, que vê o mar rasgando e abrindo, que ultrapassa os pés secos pelo mar, que vê milagres e maravilhas, que são literalmente alimentados do pão que vem do céu. É incrível como essa geração que percebeu grandes coisas do Senhor não tiveram a oportunidade de abraçar a promessa. Não tiveram a oportunidade de ver não só ver a promessa, mas como também possuir a terra que o Senhor havia prometido a eles. E é justamente com relação a esse roteiro, esse grande roteiro, esse belíssimo roteiro que nós estamos falando. Estamos falando de uma história que começa de uma maneira maravilhosa, mas que para aqueles hebreus ela termina de uma maneira assim que eles não esperavam. E o escritor dessa carta, dessa epístola, quando ele escreve aos irmãos que possivelmente se encontram em Roma, uma igreja já antiga, onde uma igreja pequena, já antiga, ele escreve com essa preocupação. A preocupação de passar para eles a experiência, a compreensão de que havia uma promessa para aqueles irmãos, havia para eles uma direção, havia para eles um descanso, havia para eles um caminho, mas por conta da desobediência, eles não possuíram. Mas esse texto, ele não é um texto para nos causar medo. O autor, quando escreve, o escritor, quando ele escreve para os hebreus, ele não tem como finalidade simplesmente trazer
uma preocupação com relação às promessas de Deus. Até porque nós estamos falando aqui, e o autor ele faz questão de estabelecer essa clara distinção de que há uma relação entre a antiga aliança e a nova aliança. E o autor do livro, ele está claramente lançando um alerta para aquela igreja. Lançando o alerta de que era necessário que aqueles irmãos tivessem o cuidado de olhar para a promessa com esperança, entendendo que aquela promessa era o descanso que o Senhor havia dado a eles. E aí, meus irmãos, nesse texto belíssimo, que está lá no verso 11, o escritor ele faz o seguinte, ele diz, portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso. E diante desse texto é importante nós compreendermos, e aqui é o tema da mensagem desta manhã, e se esforçando para entrar no descanso, perseverando para tomar a promessa. O tema desta manhã é se esforçando para entrar no descanso e perseverando para se apoderar da promessa. Se esforçar para entrar no descanso e perseverar para entrar na promessa, para se apoderar da promessa, são termos similares. E o que o autor está deixando claro aqui para aquela igreja, e o recado que ele deixa para nós, e a grande pergunta que fica aqui é: por que será que ele falou para aqueles irmãos, para eles se esforçarem para entrar no descanso de Deus? Afinal de contas, eles já são cristãos. Por que será que ele deixa esse alerta dizendo assim, olha, se esforcem para entrar no descanso de Deus e perseverem para atingir a promessa? Se ele está falando com uma igreja já constituída há um bom tempo, com irmãos que são antigos na fé, que tem já uma caminhada na igreja, que tem uma caminhada de relacionamento com Deus. E é essa pergunta que emerge para nós, essa pergunta que poderia ter sido feita para aquela igreja, é a pergunta que nós reproduzimos hoje para a igreja de hoje. Essa pergunta que nós colocamos para a Igreja Vila da Penha e para tantos outros irmãos que se encontram do outro lado assistindo e ouvindo essa mensagem nesta manhã. Nós estamos dizendo exatamente isso. Por que será que o autor ele coloca, por que será que o escritor ele apresenta essa questão como uma inquietação da sua alma? A resposta, irmãos, e essa resposta também, ela está totalmente alinhada com a comparação que o autor faz entre a antiga aliança e a nova aliança. Essa resposta tem a ver com o fato de que, em algum momento da caminhada daqueles irmãos, eles regrediram na sua fé. Que, em algum momento, eles eram para estar na caminhada da fé um passo a mais. Eles eram para estar na caminhada da fé num degrau adiante. E por alguma razão, eles foram encontrados aquém do cristianismo, do evangelho que poderiam viver. E essa palavra, ela vem ao encontro nos nossos corações como alerta, mas como alerta e esperança, e não como medo. Porque o texto não está dizendo aqui, irmãos, e essa é uma questão importante, quando o texto diz no verso 11, portanto, esforcemo-nos por entrar no descanso de Deus, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. O texto não está dizendo aqui que o fato de se esforçar para entrar, o fato de se esforçar para entrar no descanso de Deus tem a ver com salvação pelas obras. O texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo isso. Quando no verso 10 também o texto não está dizendo, quando a palavra de Deus relata para nós,
assim, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. O texto também não está dizendo que Deus ainda não trabalha antes. O texto não está dizendo que Deus não age hoje. Assim também o texto não está dizendo que nós devemos descansar das obras, assim como Deus descansou das suas, como se nós não devêssemos servir mais a Deus e não fazer mais nada. Ou seja, Deus descansou das suas obras, então eu irei descansar das minhas. Eu cruzo meus braços, sento e deixo as coisas acontecerem. Não, o texto também não está dizendo isso. Uma leitura inadvertida aponta como se o texto estivesse dizendo isso, mas o texto não está falando sobre isso. Então, do que o texto está falando de fato? O que o texto está dizendo? O texto, ele está colocando para nós a primeira questão e a primeira interpretação, a primeira aplicação imediata para aquela igreja e uma aplicação também que vem para nossas vidas. O texto está falando com relação ao descanso das obras de meritocracia. Ele está falando do descanso das obras para agradar a Deus, a fim de que você entre no descanso. E o texto está desconstruindo a ideia de que você entra no descanso mediante os seus méritos pessoais, mediante a quantidade de tarefas, de serviços e de boas obras, no sentido de coisas boas que você possa fazer como um critério, como um pilar para entrar no descanso de Deus. E é isso, e são dessas obras que o Senhor está falando. Falou para aquela igreja e fala para nós: basta. Basta, porque com Deus não se negocia. Basta, porque com Deus não se faz trocas. Basta, porque com Deus não se comercializa. E é justamente isso que o Senhor está falando. O Senhor está falando justamente isso. Lá em Hebreus, no capítulo 4, nos versos 10 a 11, o texto está falando justamente disso. Em Hebreus capítulo 4, versos 10 a 11, toda a preocupação de mostrar para a igreja que a igreja vive numa dispensação, numa aliança que é superior à outra. Logo, a certeza da vitória, ela é inequívoca. A certeza de que eles entrariam no descanso de Deus, ela é inequívoca. E por que, irmãos, ela é inequívoca? Primeiro, nós estamos aqui, o autor compara duas alianças. A aliança antiga, ela é constituída de um sacerdote, ela é constituída de um sacerdote, ela é constituída de um profeta, que era Moisés, ela é constituída das leis. A aliança antiga, ela tinha os seus ritos, ela tinha os seus meios de graça, ou seja, ela tinha os caminhos para cultuar ao Senhor, para ter relacionamento com Deus. E o autor, que coloca claramente de um lado uma aliança constituída de um profeta que era Moisés, e o profeta é aquele homem que fala a partir de Deus para o povo, assim como Moisés fazia. O sacerdote é aquele que pega as ofertas e conduz até o altar, ofertas que introduzem o povo de Deus à sua santidade. Na antiga aliança tinha também os sacrifícios, que era justamente a oferta que o sacerdote levava para Deus, a oferta que tinha como princípio ser a expiação, ou seja, a substituição pelos pecados do povo. E na antiga aliança havia também a promessa, e a promessa era de entrar na terra prometida. E a nova aliança? A aliança a qual esses irmãos estão ouvindo essa palavra lá do escritor de Hebreus, capítulo 4, versos 10 a 11. Essa aliança, o sumo sacerdote é Jesus, sacerdote perfeito. Nessa aliança, o profeta que fala a partir de Deus, a palavra de Deus encarnada é Jesus. Na nova aliança, o sacrifício perfeito
que substituiu a nossa culpa, os nossos pecados e que abriu caminho para que nós estivéssemos diante do Senhor, é o Cordeiro perfeito que é Jesus. Nessa aliança, a promessa não está constituída em bens materiais, ou uma terra, ou um lugar, ou um loteamentos na geografia desse planeta. A promessa é a nova Canaã, é a cidade de Deus, é o lugar que o Senhor reservou para nós. Com base nas duas comparações de alianças e de promessa, o que o escritor está dizendo é o seguinte: meus irmãos, vocês estão debaixo de uma nova aliança, uma aliança onde a promessa é superior, o sacerdote é superior, o profeta é superior, o sacrifício é superior e a lei, a palavra de Deus é superior. Portanto, vocês não vão cair, vocês vão chegar até o final. Por isso, se esforcem. Se esforcem para entrar nesse descanso. Se esforcem para chegar neste lugar. E esse esforço, meus irmãos, eles não tem a ver com o mérito, não tem a ver com a nossa capacidade, não tem a ver com as nossas forças pessoais, mas esse esforço tem a ver com os nutrientes espirituais que o Senhor embute em nós. É a força, é o poder do Espírito Santo, é a capacitação do Espírito Santo, é como a teologia reformada nos ensina, é a perseverança dos santos que faz com que nós caminhemos sem cansar, e quando a gente cansa ou quando a gente cai, o Senhor pega pelas nossas mãos e nos ergue de novo, a fim de que cheguemos até o lugar que o Senhor preparou para nós. É esse descanso. É esse descanso que o autor está falando para aqueles irmãos. E é justamente nesse momento, é justamente nisso que eles estavam caindo. Eles estavam caindo no sentido de que eles estavam sendo assediados por alguns fariseus daquela época a simplesmente abrir mão da fé, abrir mão de crer num Deus que nos ama, abrir mão de crer num Deus que fez tudo para que nós estivéssemos com Ele. E eles estavam abrindo mão disso. E o que o escritor aos Hebreus diz: irmãos, se esforcem. Meus irmãos, não recuem. Não recuem. E aí, queridos, a aplicação imediata é a seguinte. Primeiro, observe para ver se vocês, e a gente tem que estar observando o tempo todo, se nós, em algum momento, a gente deixou coisas que nós fazíamos no início da nossa caminhada. A gente tem que simplesmente olhar para nós mesmos e nos investigar para perceber o que houve. O que houve que há menos fervor? O que houve que há menos serviço? O que houve que há menos amor? A caminhada cristã é uma caminhada de crescimento espiritual e não de retrocesso. É necessário que você ame mais do que você amava 2 anos atrás. Que você perdoe mais do que você perdoava tempos atrás. Do que você sirva mais do que você servia anos atrás. De que você seja mais fiel do que você foi fiel atrás. A fidelidade tem que aumentar, o amor tem que aumentar, o perdão tem que aumentar, o serviço tem que aumentar e não diminuir. E eu estendo essa aplicação para as outras áreas da vida. O que aconteceu que você não tem sido um marido melhor? O que houve que você não tem sido um pai melhor? O que aconteceu que você não é mais aquele filho que chega em casa e abraça seu pai e sua mãe? O que houve que você não é mais aquele marido que dá boa noite, beija sua esposa, abraça seus filhos e toma o seu banho quando chega do trabalho e conversa sobre as coisas do dia? O que houve? O que aconteceu? O que aconteceu para que você retrocedesse? O que aconteceu para
que as suas últimas obras fossem inferiores às primeiras. E essa é a primeira. A segunda aplicação, essa promessa que é a promessa do descanso, que é a promessa, que é a perseverança até a promessa de Deus, ela diz respeito a um cenário escatológico que é muito difícil de nós imaginarmos. Porque diz respeito a uma vida que transcende as percepções da realidade que estamos hoje vivendo. Não há como perceber. O que nós temos a plena certeza é que essa promessa, ela é a promessa que transcende a morte. É a promessa que transcende a pobreza, as doenças, que transcende as guerras, que transcende os crimes, que transcende o desamor, que transcende a falta de perdão, que transcende as rupturas dessa vida. Nesse lugar, há harmonia plena, porque neste lugar é o céu, porque o céu é você estar com Cristo. Quando aquele infrator na cruz, ao lado de Jesus, vira para o Mestre e diz: Senhor, eu creio em Ti, eu acredito em Ti, leva-me para o Teu reino. Jesus vira para ele e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, hoje mesmo tu estarás comigo no céu. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o céu não é um lugar, o céu é Cristo. Naquela cruz, aquele ladrão que estava ali sanguentado, morrendo, desfalecendo, ele estava no céu. Ele estava no céu. Na realidade, ele já percebeu o céu. Ele degustou o céu mesmo na cruz, porque ele estava ao lado do Mestre. Então, esse primeiro ponto, você tem isso no seu coração. Tem essa plena certeza. E com relação a esse esforço de estar no descanso de Deus. Eu confesso aos irmãos que é muito comum nós, quando a gente trabalha muito, quando a gente está muito cansado, em alguns momentos é difícil a gente descansar. Vocês já repararam isso? Vocês já repararam, meus irmãos, que quando a gente chega do trabalho, às vezes você teve um dia muito duro, muito difícil, e você senta no sofá, não é verdade? E você demora a tomar banho, demora a deitar, tem dificuldade de tirar a roupa porque você está tão cansado, que não descansa. Já repararam que isso acontece às vezes? E nessas circunstâncias, é necessário que você se esforce para trocar de roupa, se esforce para sentar para jantar, se esforce para deitar, se esforce para relaxar, se esforce para parar, porque você passou o dia inteiro agitado, imbuído, envolvido com um monte de coisas. Um monte de coisas. E aí você precisa parar. Você precisa se aquietar. E você precisa se esforçar para isso. E o que o texto nos fala, e falou para aqueles irmãos, e fala para nós hoje, que a gente precisa sair da correria e abrir mão das nossas obras, da nossa inquietação, das mãos que não param, dos pés que saltitam, para experimentar em Deus o descanso. O descanso de abrir mão de tentar resolver as coisas do seu jeito. O descanso de abrir mão de tentar dar jeito nas coisas, de tentar conduzir pelo seu caminho, quando o que Deus apenas quer é que você
creia que o caminho que Ele tem para você é o melhor. É simplesmente o melhor caminho. É simplesmente o melhor lugar. E aí, queridos, eu quero concluir nesta manhã fazendo os irmãos pensar justamente nessas duas questões. Fazer os irmãos refletir justamente nisso. Que faz necessário a gente entender, em primeiro lugar, que o Senhor nos chama, o Senhor chamou aquela igreja, e o Senhor nos chama ainda hoje, para nós avançarmos na nossa fé. Para nós entendermos que a nossa aliança, que a nossa promessa, ela não se baseia em coisas físicas e materiais, mas ela se baseia numa promessa que aponta para os céus. E que o Senhor haverá de nos conduzir nesse caminho e nós chegaremos lá. A segunda implicação importante para o povo de Deus é que a gente precisa entender que descansar das obras é simplesmente tentar conduzir o relacionamento com Deus do nosso jeito. E a fé, essa fé é a fé que simplesmente resolve acreditar nesse amor. É a fé que simplesmente crê que o amor de Deus é o suficiente para levá-los até o fim. Porque foi por isso que eles caíram. Eles não creram que o amor de Deus é o suficiente para levá-los até o fim. Uma outra lição muito importante, e aqui eu quero estender para você, meu amigo, minha amiga, que nos assiste nessa manhã, que talvez não conheça o Evangelho, que talvez ainda não tenha tido uma experiência com o Senhor, que por alguma razão, muitas indas e vindas, você de repente estava na igreja e se afastou. Esse caminho, quando você se esforça para chegar nessa promessa, ela tem a ver com você encontrar a razão da sua vida. Descansar das suas obras, assim como Deus descansou das suas, a obra que Deus está se referindo diz respeito à razão pela qual Ele nos criou. Tem a ver com o plano dEle, com o reino dele, de que tudo está preparado. Ele não tem que se preocupar com mais nada. Tudo está preparado. Agora Deus age por meio do Espírito Santo a nos conduzir para que nós cheguemos a esse lugar. Mas para você, meu amigo, minha amiga, que não teve uma experiência com o Senhor, ou que por alguma razão está afastado dos caminhos de Deus, que ainda não experimentou desse perdão que desce como óleo vindo dos céus, que traz alívio para a alma, que sara as feridas da caminhada nesse mundo. Para você que não experimentou esse perdão, que não experimentou esse encontro com Deus, e esse encontro com Deus não tem a ver com teoria, e nem sempre com teologia, mas tem a ver com você experimentar viver com Deus, e vivendo com Ele te apresenta a vida, essa vida eterna, abundante. A você, meu amigo, minha amiga, que ainda não experimentou dessa realidade, dessa verdade maravilhosa, esse texto, ele está dizendo para você que você deve pôr fim à sua procura. As obras têm a ver com o desgaste que você teve nesse mundo em busca de algo que você mesmo não sabe nem que você está procurando. E o que Deus está dizendo para você é que a sua procura hoje acabou. A sua saga hoje acabou. A sua peregrinação hoje acabou. Porque o Senhor, Ele está aí te visitando e Ele quer falar com você, Ele irá falar com você e Ele irá promover uma mudança na sua vida. E aí a tua vida vai ter cor. A tua vida vai fazer sentido. Você tem buscado, você tem lido, você tem trabalhado, você tem depositado todas as suas energias em coisas deste mundo. Descanse das suas obras, assim como Deus descansou das suas. Porque a gente só descansa de verdade quando a gente encontra com Jesus. Descanse do cansaço. Descanse da raiva.
Descanse da ira. Descanse do desamor. Descanse das contendas. Descanse das invejas. Descanse das rupturas. Descanse do medo. Descanse do desespero. Vinde a mim, todos vós que estejam cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Encontre nele descanso. Palavra do Senhor. Amém. Deixa eu te convidar a equipe de louvor que estiver aqui. Estaremos agora com o cântico e após a mensagem, irmãos, nós faremos uma oração e impetraremos a bênção apostólica. Sim, bem lembrado, querido. Em seguida nós teremos a escola bíblica dominical. Por favor, não desliguem seus celulares, não saiam, permaneçam ligados. É uma oportunidade que teremos de aprender um pouco mais. Então, você que ouviu a mensagem, eu quero nesse momento orar com você, antes do cântico, e após a oração, em seguida teremos o cântico e nós efetuaremos a bênção. Senhor Deus bendito e amado, nós te louvamos, Pai, por esse momento. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que foi pregada, que foi apresentada para nós. Ó Deus, a tua palavra ela não volta vazia, que ela produza os frutos necessários. A tua palavra nesse momento venha curar, venha sarar, venha salvar e venha libertar. É o que nós pedimos, ó Deus Santo, em nome de Jesus. Amém. Jesus.
vez que após o término do culto, teremos a nossa escola bíblica dominical com o presbiteroado. Recebei a bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces e infinitas consolações do Espírito Santo seja sobre a igreja, sobre todas as famílias que nos assistem nesse momento e todas as outras espalhadas sobre a terra, para hoje e sempre. Amém e amém. Microfone sem fio. Vou continuar dali. Tira a mesa pra mim aqui, por favor. Pra poder passar puxando. Pode puxar. Isso, obrigado. Bom dia, irmãos. Graças paz. Dando continuidade aí à nossa programação de hoje, vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical. Que Deus fale ao seu coração, assim como falou, quando ouvirmos a palavra do Senhor por meio do reverendo Mário. Nós continuamos aprendendo sobre aquilo que Deus tem para nós. A nossa lição de hoje é de número 3, fala sobre unidade e diversidade. O nosso texto base é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 12 a 31. Então eu vou aguardar só um pouquinho para que você abra a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 12 a 31. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou te explicar como nós vamos fazer hoje. Então você que está nos acompanhando aí via Facebook, pode mandar suas perguntas. Os nossos irmãos que estão aqui vão estar acompanhando a aula e aí vão te ajudar aí fazendo as perguntas. Eu vou tentar acompanhar por aqui também e tentar te responder todas as vezes que alguém tiver alguma dúvida. Vamos ver a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 a 31, diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois é um só Espírito. Todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti,
nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. A palavra do Senhor introduz a nossa lição de hoje falando sobre unidade e diversidade. E quando nós observamos essa palavra, essa passagem acontece, quando Paulo fala no início do capítulo 12 sobre os dons espirituais. Na verdade, sobre as discussões que estavam havendo na igreja de Corinto sobre a importância das pessoas na igreja. E aí Paulo fala sobre a importância dos dons, que o Espírito Santo distribui como lhe apraz, e em seguida ele fala sobre a importância da unidade dentro da casa do Senhor, a importância de cada um dos membros que são colocados nas posições que estão para que a vontade de Deus seja feita e não das pessoas. E a introdução da nossa lição diz o seguinte: unidade em um grupo costuma ser associada a todos gostarem das mesmas coisas, assistirem aos mesmos programas de TV, usarem os mesmos tipos de roupa, frequentarem os mesmos lugares, terem as mesmas opiniões políticas e, principalmente, torcerem para o mesmo time. Esse grupo imaginário, porém, não existe. Mas será que é isso mesmo? Quando a Bíblia fala da união que existe entre aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador, ele está afirmando que precisamos ser todos iguais em tudo? Vejamos o que a própria Bíblia nos diz sobre isso. E é bem verdade, irmão, que quando você observa o comportamento de algumas denominações, nós detectamos algumas vezes que as pessoas elas querem padronizar as pessoas, e nós vamos aprender hoje na lição que essa tentativa de padronização de costumes e maneiras de se comportar, ela na verdade ela é externa, mas ela não consegue refletir a parte interior das pessoas, porque o interior é o nosso relacionamento com Deus. Esse ninguém consegue moldar a não ser o Senhor. A maneira com que você se relaciona com Deus, ela vai refletir sim na sua maneira de se comportar externamente, de mostrar quem você é para as pessoas. Mas essa transformação ela tem que ser natural, real, verdadeira e não simplesmente uma capa. Porque nós vamos aprender hoje na nossa lição que isso é frágil e temporário e não reflete aquilo que Deus espera de você como membro desse corpo. Falar sobre diversidade na época de hoje se torna complexo. A lição ela está bem voltada para o povo que professa o Senhor como Salvador. Mas eu gostaria de deixar esse leque aberto para também fora da casa de Deus. Como nós nos comportamos com os diferentes fora da casa de Deus. Como nós nos comportamos quando vemos pessoas se comportando diferente dos padrões que adotamos para nós fora da casa de Deus. Será que nós conseguimos refletir o amor que Deus demonstrou por nós quando nos comportamos ou estamos diante do diferente? Essa pergunta fica para você. O nosso primeiro ponto, ele fala sobre uma unidade monocromática, fazendo aí uma analogia para aquilo que é
igual. Quem quiser perguntas? Ainda não, estou tentando acessar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode... Eu estou tentando acessar aqui e ainda não consegui. Mas se alguém já tiver alguma pergunta e quiser mandar, pode mandar. Que nós vamos tentar responder. Acho que eu consegui. Pronto, agora eu consigo ver já algumas perguntas. Então, passando para o nosso primeiro ponto, fala o seguinte: esse equívoco pode ser encontrado em alguns grupos evangélicos que definem a comunhão da igreja em termos de nivelamento geral entre os crentes. Fazem um esforço para torná-los o mais parecido possível uns com os outros. Sim, tem se tornado bastante comum as lideranças ensinarem que os crentes de uma determinada igreja ou denominação precisam ter a mesma posição política, de preferência votar nos mesmos candidatos, gostar dos mesmos tipos de roupa. Você já reparou, as lojas de moda evangélica se multiplicaram, né? Estão se multiplicando. Ouvir o mesmo tipo de música, né? Crente de verdade só ouve e gosta. Sintonizar a TV no mesmo canal e assim por diante. E se alguém destoar desse padrão, mesmo que seja só um pouquinho, passa a ser visto como um infiel, rebelde, indeciso, alguém que precisa de oração e ajuda para entrar nos eixos. Vou parar aqui para esclarecer, né? Esse ponto da lição, ele é polêmico, porque para quem quer como desfazer um padrão ou desfazer totalmente aquilo que você acha correto fazer, né? Eu tenho certeza que muita gente fica com dúvida sobre isso, mas vamos falar primeiro sobre o padrão, né? Quando um líder religioso orienta você com relação àquilo que você deve vestir, aquilo que você deve comprar, em quem você deve votar, isso precisa ter algum embasamento da palavra. Não simplesmente porque o líder orienta a igreja que ela tem que fazer segundo o que ele pensa. Isso é totalmente externo. Agora, baseado na palavra e nas orientações da nossa regra de fé e prática, você se baseia para dizer aquilo que agrada ao coração de Deus, é uma outra coisa. Então, para que não fique, né, essa dúvida, a gente precisa esclarecer isso. Por exemplo, quando ele cita aqui, né, a parte política, a posição política. A igreja tem que ter a mesma posição política? É lógico que não. É lógico que não. Né? Cada pessoa vai ver a maneira com que o posicionamento político dela em relação ao seu país, em relação ao seu estado, em relação à sua cidade, e a partir daí escolher os seus candidatos. Porém, ela também precisa de um embasamento para fazer as suas escolhas. Então, na verdade, para fazer a sua escolha, você precisa escolher pessoas que tenham ou se aproximem daquilo que você acredita ser correto. Isso seria se relacionar com Deus de forma real, de forma verdadeira e de forma consciente, né? Afinal de contas, quando você examina as Escrituras, Deus fala com você, né? Esclarece as suas dúvidas sobre as coisas. Então, a liderança da igreja, ela realmente tem um papel social, mas ela não pode ditar aquilo que a igreja tem que fazer. Ela tem que trazer luz, esclarecimento sobre aquilo que a palavra diz sobre os padrões, né? Se guiar realmente pela opinião de um líder não seria a melhor opção. Vamos agora, né, falando sobre estabelecimento de padrões, né, e a palavra não fala sobre estabelecer esses padrões como a revista está colocando. Porém, ela também não fala totalmente de um desvio de qualquer padrão, né? Volto a dizer, a palavra do Senhor é a nossa regra de fé e prática. Se você pratica aquilo que a palavra do Senhor diz, automaticamente você começa a estabelecer padrões individuais do seu relacionamento com Deus e do seu relacionamento com as pessoas. Esses padrões são saudáveis, esses padrões são sadios, né? E eles têm que corroborar com aquilo que a comunidade que você vive acredita como verdade.
Afinal de contas, você faz parte de uma comunidade, Deus te colocou ali para que você contribua de alguma forma, para que você seja instrumento nas mãos de Deus e abençoe a vida daquelas pessoas onde você está inserido. Então, que fique bem claro essa situação de não é a liderança que dita o que a igreja e as pessoas que frequentam a comunidade têm que fazer, mas a palavra de Deus é quem dita isso para nós. Amém? Seguindo, diz o seguinte: a unidade baseada em coisas externas é artificial, porque as pessoas não são naturalmente diferentes umas das outras. Suponha que você tem um grupo de 100 pessoas e entre elas há diferenças de todos os tipos, físicas, sociais, culturais, né? É impossível que todas essas pessoas tenham a mesma opinião sobre tudo, façam tudo do mesmo jeito e gostem das mesmas coisas. Mesmo que se empenhem muito em ter unidade nessas coisas externas, ela será artificial, superficial e sem graça. Seja qual for o grau de unidade alcançado, desse modo, ele será frustrante e de curta duração, porque não é possível manter um comportamento artificial por muito tempo. E se você puxar pela memória, você vai lembrar que antigamente, você quando via alguém dito evangélico, né, protestante, você lembra de uma determinada roupa que as pessoas usavam no domingo. E aquilo dali estabelecia o padrão de quem era crente e de quem não era crente. Se a pessoa não estivesse vestida dentro daquele padrão, provavelmente ela estava com algum problema. Ou era rebelde, ou se comportava de forma desrespeitosa. E assim as pessoas julgavam. Quando, na verdade, o que era importante era o coração. E sempre foi. Nos tempos de Jesus, ele examinava o coração. E assim ele dizia para aquelas pessoas que estavam com o coração e a mente dispostas a ouvir a sua palavra, aquilo que Deus tinha para cada uma delas. Por isso Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Porque Jesus já sabia que aquele ali era um coração que estava pronto para ouvir a sua palavra, para ter um relacionamento com Deus. Essa é a diferença. Por isso, hoje, nós devemos analisar como nós lidamos com a diversidade, como nós lidamos com o diferente, como nós lidamos com as situações que acontecem. Muitas vezes as pessoas, agora vamos, se Deus quiser, voltar a receber as pessoas na igreja, e quando chega alguém diferente, totalmente fora dos padrões cristãos, evangélicos, como a gente vai lidar com isso? Como nós vamos receber essas pessoas? Há um tempo nós tínhamos o projeto de lidar com pessoas que moravam nas ruas, e lá tivemos muitas experiências nesse sentido, porque depois essas pessoas vinham procurar a gente aqui na igreja. E tivemos muitas pessoas que talvez tivessem ficado desconfortáveis com a presença daquelas pessoas. E hoje nós vivemos uma sociedade em que a diversidade é a moda. Ser diferente é a moda. Sendo que nós meio que paramos no tempo e ficamos procurando pessoas dentro dos padrões que achamos que tem potencial para ser um de nós, para fazer parte da nossa elite. E a grande verdade é que Cristo não nos chamou para isso. Cristo nos chamou para que todos tivessem a oportunidade de saber quem Ele é, de saber o que Ele fez por mim e por você, que foi ser levado ao madeiro para que o meu e o seu pecado fosse apagado e nós tivéssemos uma nova oportunidade. Foi isso que Cristo fez por nós. E diferente de que nós poderíamos fazer talvez por alguém, quando lidamos com pessoas que às vezes talvez não pareçam ter a possibilidade de se tornar um de nós. Pessoas que vivem de forma distorcida, que fazem escolhas que são reprováveis aos nossos olhos. Talvez a gente acabe olhando para essas pessoas e achando que elas não mereçam a palavra do Senhor. Mas não é isso que Deus espera de mim e de você. Alguém tem alguma pergunta? Chegou alguma coisa? Para mim aqui não chegou nada, então eu vou seguir. Diz o seguinte:
lá, vou passar lá para o final do primeiro ponto, fala assim: essa unidade é desagradável a Deus, porque depende de regras que Ele não estabeleceu em sua palavra. E esse tipo de união não glorifica, afinal, foi Ele quem nos fez como somos, diferentes uns dos outros. Reconhecer essas diferenças como uma dádiva divina a cada pessoa é passo importante para se honrar a unidade que começa em Deus, o Criador da Igreja, e é promovida por Jesus Cristo, o seu resgatador. A unidade existente na Igreja de Cristo não anula a diversidade existente entre os membros. Pelo contrário, quando cada cristão é capaz de reconhecer sua peculiaridade e colocá-la a serviço de Deus e do próximo, a Igreja vive uma unidade rica, na qual as pessoas são diferentes, mas são unidas e articuladas entre si. Assim como os membros do corpo também são diferentes entre si, mas juntos formam um conjunto harmonioso e bem articulado. Tem uma pergunta: como não ter a mesma opinião ou pensamento do mundo? No contexto que o irmão está falando. Tem uma pergunta aqui da igreja. Como não ter a mesma opinião do mundo? Então, quando você começa a se basear pelas coisas que você ouve, que você lê e que você convive, automaticamente, e a mídia é especialista nisso, né? Você é direcionado a ter a mesma opinião que a maioria. Quando você se baseia no mesmo tipo de mídia de acesso às informações, você é automaticamente empurrado, né, a ter a mesma opinião que a maioria. Quer ver um exemplo clássico disso? Quando você assiste um jornal, né, que fala sobre valoriza a ação da polícia sobre um bandido, e aí a polícia matou aquele bandido, e o repórter que está fazendo a reportagem, ele dá ênfase na morte do bandido, que ele era bandido, ele tinha que morrer, e automaticamente toda a população que está assistindo, ela é insuflada a falar a mesma coisa. Porém, nós temos que ser críticos em relação a isso, e a nossa base crítica para decidir se eu falo a mesma coisa que todo mundo está falando ou não, ou me porto de forma diferente, é a Bíblia. Sem conhecimento da palavra, você vai sempre ser levado a ter a mesma opinião que todo mundo, porque é muito mais fácil você ter o mundo do que buscar um ponto de divergência dentro disso, baseado em... Vai dar trabalho, a verdade é essa. Vai dar trabalho você ler sobre como você deve se posicionar, você ouvir mais de uma opinião sobre os assuntos, você colocar na balança o que você acredita e o que o outro acredita e achar pontos de convergência dentro disso. O nome disso é senso crítico, tão valorizado pelos nossos pensadores, mas tão pouco utilizado, não só pela massa, mas também por eles. Hoje nós vemos brigas ideológicas, pessoas levantando bandeiras de coisas que talvez nem conheçam, simplesmente porque alguém disse alguma frase de efeito e ela falou, eu acho que eu penso isso também, mas nunca se aprofundou para saber se o fundamento desse pensamento é realmente aquilo que ela acredita ou que ela deveria acreditar como verdade. Então, ser diferente, se comportar diferente, ter opinião diferente é plenamente natural nos tempos de hoje. E deveria ter sido sempre. Porém, para ter e ser diferente e ter opinião diferente, nós precisamos de um embasamento. E o embasamento do cristão é a palavra. Se a sua opinião diverge da palavra, você precisa rever esses conceitos. Se a opinião das pessoas diverge da palavra e você adotou a palavra como sua regra de fé, automaticamente você precisa se posicionar de maneira diferente. E aí, eu gostaria de usar o exemplo de Paulo, que ele era pacífico. Paulo foi preso várias vezes, espancado várias vezes por pregar o evangelho. Nunca se colocou para degladiar com ninguém ou insuflar a população contra ninguém. Porém, contudo,
Paulo, ele era uma pessoa pacífica, mas ele continuava lutando com as armas que Deus tinha dado a ele. Com a pregação do Evangelho, com a oração, com o jejum, com aquilo que Deus determinou que ele usasse. Paulo era um influenciador de pessoas. Paulo falava sobre a palavra de Deus às pessoas. Paulo mudava o pensamento das pessoas com relação ao que todo mundo dizia por meio do Evangelho. Esse é o papel do cristão. Se levantar contra aqueles que se comportam de forma reprovável, à luz da palavra, mas com as armas de Cristo. Não defendendo ideologias ou bandeiras, mas sim se comportando como um verdadeiro cristão, indo por todo mundo, pregando o Evangelho a toda criatura e demonstrando o amor de Deus sobre a vida das pessoas. É assim que eu me comporto para ser diferente do mundo. Amém? Alguém tem mais alguma pergunta? Então vamos lá. Nosso segundo ponto fala assim: somos diferentes, mas unidos pelo amor. O apóstolo Paulo afirma que o amor é o vínculo da perfeição. Isso é importante para mostrar que os vínculos que nos unem não é externo, mas interno. Não somos unidos por termos o mesmo time de futebol, ou as mesmas opiniões políticas, ou os mesmos gostos e preferências. Fomos unidos por Deus, que nos colocou por meio de Cristo em um só corpo, e ficamos vinculados uns aos outros pelo amor, que é uma força de união muito maior que todas as diferenças que podem nos separar. E mais ainda, o amor é aquilo que nos faz avançar para a meta estabelecida para a vida cristã, que é a perfeição. E aí ele continua falando que nós não somos perfeitos. Mas a grande verdade é essa: o que nos une como comunidade de Cristo, como povo escolhido, raça eleita, sacerdócio real, sendo diferentes como somos, é o amor de Cristo. Se nós não praticamos o amor de Cristo, se nós não mostramos às pessoas que estão ao nosso lado e que convivem conosco que fomos abençoados com um amor e estamos dispostos a amar as pessoas da mesma forma, é difícil conviver com o diferente. Até porque, se você parar para analisar, todos nós, como acabamos de ler aqui, estamos a caminho da perfeição. Ainda não a alcançamos. Mas todos nós estamos em diversos pontos, em estágios diferentes. Às vezes, você está num nível aproximado do perfeito no item oração. Às vezes, no quesito oração, você está próximo do ápice. Você ora várias vezes ao dia, né? Tem um comportamento parecido, né, com o de Daniel, né? Ora várias vezes ao dia, fala com o Senhor. Mas um outro quesito, né, no quesito paciência, por exemplo, talvez você não esteja próximo da perfeição. Talvez esteja bem longe disso. E Deus faz isso conosco de forma proposital. Para que nesse momento em que você está longe da perfeição, o amor de Deus seja derramado sobre sua vida, utilizando como ferramenta o seu irmão. Como ferramenta, às vezes, pessoas que nem se relacionam diretamente com Deus, mas que são utilizadas por Ele para abençoar sua vida. Quem nunca passou por um momento desse tipo? Quando você, às vezes, está cabisbaixo por alguma coisa e Deus usa alguém para falar com você. Deus usa alguém para trazer uma mensagem diretamente do coração dele para o seu. E você reconhece naquele momento que aquela pessoa foi um instrumento nas mãos de Deus para ajudar naquele quesito que você talvez esteja ainda precisando de apoio. Tem uma pergunta. Tem uma. Como viver esse amor se ainda não aprendemos a perdoar? Depois tem outra da Isabel. Essa pergunta do irmão Aquiles, depois da irmã Isabel. Vamos lá. Como viver esse amor se ainda não aprendemos a perdoar? Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho sobre quem Deus é, né? E o que Deus já fez por nós. Porque não perdoar
no relacionamento com Deus é uma atitude preocupante. Porque, vou fazer uma analogia rápida. Imagina, por exemplo, quando você dá um presente para alguém e você derrama todo o seu amor entregando esse presente a essa pessoa e ela pega esse presente que você deu e simplesmente nem agradece. Como é que você se sente, né? Com certeza quem deu o presente se sente triste, magoado, preocupado, né? Porque se colocou à disposição de presentear aquela pessoa, às vezes fez até um esforço para dar de presente a essa pessoa e simplesmente essa pessoa não demonstrou reconhecimento nenhum pelo esforço que você fez para dar esse presente. E é exatamente isso que Cristo fez por nós. Quando deu sua vida, para que nós tivéssemos a oportunidade de ser perdoados, automaticamente Ele nos deu uma nova oportunidade de aprender com Ele que para presentear alguém, você às vezes precisa se sacrificar. E Deus nunca esperou de mim e de você nenhum agradecimento. Mas Ele espera de mim e de você que nós aprendamos com Ele, que é manso e humilde, que o perdão, ele é além de um ato nobre, é um ato de gratidão pelo perdão que nós já recebemos. Então, para viver o amor de Cristo, nós temos que perdoar, porque já fomos perdoados. Tem outra pergunta. As perguntas, elas são diversificadas, né? Elas são às vezes difíceis de responder, mas o nosso mensageiro responde através da palavra. Diz assim uma pergunta: tem alguns amigos homossexuais, em outras palavras, né, que eram da nossa igreja, mas por mais que mandem mensagem ou digo abertamente que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, não adianta, não está adiantando. A pergunta é que a pessoa entende que não está adiantando ela dizer, né, que aquilo não é uma prática aprovada por Deus. Entendi e ratifiquei como moderador para que o irmão possa responder a pergunta, né? A pessoa manda as mensagens dizendo que não agrada o coração de Deus e parece que você, ao falar, não encontra resultado na sua colocação. Essa é a pergunta. Vamos lá. Às vezes as pessoas acham difícil falar sobre esse assunto, mas sinceramente eu não acho. Porque a gente acabou de falar tudo aqui e várias vezes que o diferente ele tem que ser amado igual. Demonstrar amor pelas pessoas não é comportamento e nem reprovar suas práticas. Deus não nos estabeleceu juiz nessa terra. Deus não nos colocou aqui como aqueles, olha, lembra daquela velha frase que a gente, graças a Deus, não ouve mais? Olha, se você continuar fazendo isso aí, você vai para o inferno. Olha, irmão, ameaçando as pessoas como se esse constrangimento de ameaça fosse convencer a pessoa a se relacionar com Deus, ou fosse despertá-la para que, a partir dessa ameaça, ela buscasse Deus. Quando, na verdade, nós sabemos que Deus nos escolhe. Deus vai escolher as pessoas e as pessoas vão ser tocadas pelo Espírito. E, a partir daí, a transformação começa a acontecer. A pessoa vai ser transformada não porque ela quer ser transformada, porque o Espírito vai transformá-la. Então, quem fez a pergunta? O Abel, né? Mas todos os irmãos que com certeza têm também essa dúvida, né? Como nós devemos lidar com essas pessoas, né? Até pessoas que já até foram do meio evangélico, né? E decidiram caminhar para esse lado. Amando e orando por elas. É essa a arma que Deus nos deu. Lembra do exemplo que eu usei de Paulo? Paulo nunca foi para o combate com ninguém, apesar de ter sido preso injustamente várias vezes, de ter apanhado várias vezes. Todas as vezes Paulo usava o argumento baseado na palavra. Então, quando essas pessoas tiverem a oportunidade de falar sobre o amor de Deus, você pode falar o que a palavra diz sobre o comportamento que elas têm. Mas se elas não tiverem essa abertura, simplesmente ame. É isso que Deus espera de nós. É realmente interessante que não é por força nem por violência, né? Nunca vai ser. É pelo poder de Deus, pelo amor. Boa resposta. Uma outra boa pergunta, meu amado irmão: como se aproximar e fazer pontes, né? Fazer ligações, dizer assim. O que fazer com a resistência dos que não nos conhecem, né? Pessoas que não querem estar perto de você,
por sua fé declarada. Então a pergunta eu entendo que seja, se hoje sou um cristão, para aquele meu amigo, para aquele companheiro, eu não sirvo mais porque declaro minha fé de maneira diferente agora. Como seria essa colocação? Às vezes, principalmente quando você se converte já adulto, já com a sua vida resolvida, já tendo o seu ciclo de amizades estabelecido, esse impacto às vezes é bem maior, né? As pessoas dizem que você mudou, né? Que você não se comporta mais da maneira que era, e algumas pessoas até se afastam realmente de você, né? E como nós falamos aqui de amar, né, de nos relacionar com todos, de amar a todos, mas realmente é impactante você, às vezes, até ter uma amizade mais aproximada com as pessoas e a partir de um certo momento a pessoa simplesmente não se comporta mais como aquele que era seu amigo. E eu acho que a melhor forma do cristão entender isso é que, se você acredita que Deus está conduzindo a sua caminhada, se você acredita que Deus está transformando a sua vida, Ele também está escolhendo quem vai caminhar com você, quem vai estar próximo de você, a quem você vai ter a oportunidade de falar da fé que você acredita. E, se for da vontade de Deus, essas pessoas que se afastaram, elas também vão ter essa oportunidade de um dia se aproximar novamente e ouvir de Deus por meio de você, ou talvez por meio de outro que Deus possa usar para tocar o seu coração. Então, o que nós não podemos é nos entristecer pelas decisões que demos para Deus fazer. Às vezes, nós queríamos estar nos mesmos ambientes, com as mesmas pessoas, e às vezes até fazendo as mesmas coisas. Mas Deus sabe o que é bom para mim e para você. Por isso, se alguém se afastar por causa da sua fé, dê glória a Deus, isso é providência dele. E se for da vontade de Deus, essa pessoa terá um encontro com Ele. Nós não somos aquelas pessoas que vão converter as outras. Nós simplesmente falamos do amor que recebemos e Deus, o Espírito Santo, faz a obra. Excelente. Até porque quando ocorre um encontro com Deus, nós temos que causar um impacto, fazer a diferença. Como o irmão falou, não podemos nos tornarmos ou continuarmos sendo o mesmo. Algo tem que ser diferente, impactado na vida de alguém. Para muitos pode ser negativo, mas na verdade é positivo, porque passa a ser mudança. Amém? Então vamos continuar. E aí o nosso terceiro ponto fala da unidade na diversidade. A mentalidade de gueto tenta nos convencer de que a participação de um grupo de cristãos exige a anulação da individualidade. Antes da gente continuar, só falar dessa mentalidade de gueto, né, que às vezes a gente pode confundir isso. Primeiro, o que é um gueto? O gueto, na verdade, ele surgiu ali no período antes da Segunda Guerra Mundial, que quando os judeus começaram a ser perseguidos, eles começaram a se isolar. E eles foram para uma ilha, e se eu não me engano, essa ilha eu acho que era sul-norte da Itália, perdão, agora não lembro, mas eles começaram a chamar aquele lugar de gueto. Ou seja, gueto é uma segregação de pessoas que pensam parecido. A gente pode contextualizar dessa forma. Isso é um gueto. Então, essa mentalidade de gueto, que ele cita aqui, é justamente para fazer parte desse grupo, eu tenho que me anular e fazer igual todo mundo. E aí eu consigo fazer parte desse gueto. Nós, como comentamos no início, antigamente era mais notório isso, a maneira com que as pessoas se vestiam, a Bíblia tinha que estar embaixo do braço, não que você não tenha que andar com a sua Bíblia, mas isso não caracteriza você como alguém que se relaciona direto com Deus. A grande verdade é que o que relaciona você como alguém que conhece a Deus é a maneira com que você vê as coisas, a maneira com que você se relaciona com pessoas e a maneira com que Deus mostra para você as decisões que você deve tomar. Esse é o grande diferencial daquele que vive debaixo da vontade de Deus. Então, nesse contexto, as diferenças individuais são fortemente combatidas ou ignoradas, são pasteurizadas. Essa postura não respeita as diferenças existentes e afronta a soberania do Criador, que nos fez diferente. Outro problema com essa postura é que ela favorece o surgimento de líderes personalistas que se esforçam por impor suas características individuais a todo o grupo.
Surgirão pregadores falando e gesticulando como famosos pregadores da TV. Vão aparecer líderes que não delegam funções para as pessoas e que não concordam com eles nos mínimos detalhes. A rica diversidade do corpo é, desse modo, atropelada. Então, o que nós queremos abordar nesse terceiro e último ponto é que a diversidade é bênção. A diversidade foi criada por Deus para que cada um dos membros, dentro do papel que Deus escolheu para eles, dentro da comunidade, sejam abençoadores. Do seu jeito, da maneira com que Deus te criou, utilizando sim como padrão a palavra de Deus, o seu relacionamento com Deus. E através do seu relacionamento com Deus, por meio desse relacionamento com Deus, você vai decidir em quem você vai votar, como você vai se vestir, a maneira com que você vai abordar as pessoas e principalmente descobrindo com o Senhor como liberar perdão e como amar as pessoas. Essa é a maneira de ser diferente e contribuir para aquilo que Deus te chamou, na unidade do corpo de Cristo, sendo um membro capacitado por Ele, para que o poder de Deus seja derramado por meio da sua vida. Amém? Chegamos aí ao final da nossa lição. Alguém ainda tem mais alguma pergunta? Se tiver, a gente responde e depois vamos orar para encerrar. Tem alguma pergunta? Não? Então, uma colocação para corroborar. É interessante que esse último ponto ele fala que a gente não perde a nossa individualidade. Sim. E a gente não se isola da sociedade. A gente passa a ser diferente das atitudes que a sociedade toma. E como o irmão falou bem claro, é interessante que a conversão, a transformação da vida, ela realmente faz você diferente. E isso às vezes faz com que as pessoas não entendam a nossa nova postura, né? E é isso que nós devemos fazer. Não nos isolarmos em um gueto, né? Em nenhuma rua fechada. Devemos participar e compartilhar da transformação que houve em nossas vidas, não é isso? Amém. Então, que Deus te abençoe, que você reflita sobre como Deus te fez diferente e como as suas diferenças são necessárias. Sim, como as suas diferenças são necessárias para que o corpo de Cristo seja fortalecido, para que a palavra de Deus seja pregada. Como Deus tem te capacitado, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com as suas diferenças e fraquezas, Deus escolheu você, porque sabe do teu potencial, para que o plano dele nessa terra seja cada vez mais fortalecido. Amém? Às 14 horas, a classe de catecúmenos estará online com o pastor. Você já está convidado. Vai o Facebook, não, tem um... É um grupo, né? Um negócio do... É gueto, né? Fazer o quê? Né? Falamos aqui sobre gueto. As brincadeiras à parte, né? O grupo de catecúmenos, aqueles que estão estudando a palavra para aprender mais sobre a doutrina, e estarão com o pastor às 14 horas. Tá bom? Então eu quero orar com você. Se você tem algum pedido de oração, pode colocar aí no grupo. Nós vamos orar ao Senhor e assim vamos encerrar nossa escola bíblica dominical, a aula já avançada, e espero que você tenha sido abençoado pelo nosso estudo. Falemos com o Senhor. Senhor Deus, Pai amoroso, nós te agradecemos, Senhor, por esse estudo, te agradecemos, Senhor, por poder ter entendido que somos diferentes, não precisamos, Senhor, imitar ninguém, que não precisamos, Senhor, ser travestidos de nenhum outro tipo de pessoa que não seja aquele que somos, porque somos criatura tua, feitura tua e capacitados por ti para fazer todas as coisas. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, que sejamos tolerantes com o diferente, que saibamos derramar o teu amor na vida e sobre a vida dessas pessoas, assim como recebemos o teu amor, porque também somos diferentes. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor nos ensine a perdoar, nos ensine, Senhor, a olhar para o outro como aquele que merece e faz, Senhor, jus a receber, assim como nós, a tua palavra, o teu evangelho e, se for da tua vontade, a tua salvação. Por isso tudo nós te agradecemos, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Queridos, na próxima quarta-feira, o nosso irmão Marcos estará dirigindo o estudo bíblico
online também. Não perca essa oportunidade, estaremos juntos adorando ao Senhor, né? O culto de quarta-feira, doutrina da nossa igreja. Deus abençoe a todos. Amém. Graças e paz.